Bom dia. Hoje, eu, Natália Marques e a Nayara Sec iremos apresentar o seminário relativo ao artigo sobre química bioinorgânica do cérebro. A química bioinorgânica, ela estuda as funções, o processamento, o armazenamento e as aplicações dos íons metálicos e os seus complexos em sistemas biológicos. Sendo assim, ela tem um caráter multidisciplinar, interdisciplinar, que vai englobar as áreas da química inorgânica, da biologia molecular e celular, da medicina, ecologia química, da química ambiental e da farmacologia. Atualmente, as pesquisas na área da química bioinorgânica têm avançado bastante, com o uso das ferramentas que auxiliam no estudo e na compreensão de como as espécies metálicas interagem com os ligantes e as biomoléculas, e qual a influência desses metais nas conformações e nas funções de metaloproteínas e de metalofármacos. No nosso cotidiano, uma das aplicações da química bioinorgânica é observada diretamente na medicina, é, no, pelo desenvolvimento de candidatos a fármacos que contêm metais em sua composição. Esses fármacos são chamados de metalofármacos. E a química bioinorgânica ela tem se mostrado uma área muito promissora e com grande potencial ainda a ser explorado no desenvolvimento de novos medicamentos. Apesar do uso medicinal de metais e dos compostos baseados em metais serem usados há muito tempo, o que de fato impulsionou o crescimento da aplicação da química bioorgânica foi a descoberta da atividade antiproliferativa da cisplatina. A cisplatina ela foi desenvolvida nos anos de 1960 e foi aprovada pela FDA. Foi aprovada pela FDA em 1978, com uso clínico no tratamento contra o câncer. E até hoje, esse complexo é um dos fármacos mais utilizados na quimioterapia. O cérebro é o órgão responsável por desempenhar o controle de todas as funções e respostas do corpo. Ele está anatomicamente dividido em encéfalo, telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. O telencéfalo é a maior porção do encéfalo e está dividido em 4 lobos, onde cada um possui uma função. Os lobos, eles compõem os hemisférios principais do cérebro, que é dividido pela fissura longitudinal. Esses hemisférios são os hemisférios direito e esquerdo, e cada hemisfério é responsável por algumas funções. O hemisfério direito, por exemplo, ele é responsável pela interpretação das imagens e do espaço. E o hemisfério esquerdo é responsável por controlar a linguagem. Além disso, os movimentos musculares, considerando esses movimentos musculares, cada lado é responsável por controlar um lado do corpo, de forma alternada. Ou seja, o lado esquerdo controla o lado direito e o hemisfério direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. O cérebro humano ele é composto por bilhões de neurônios que vão formar a rede neural. Essa rede neural é responsável por receber, processar e desenvolver respostas entre si e com outras células, através dos estímulos evidenciados por mecanismos eletroquímicos, onde cada tipo de substância envolvida nesse processo é definido como neurotransmissor. Esses neurotransmissores, eles são responsáveis pela potencialização ou inibição da comunicação celular. Os neurônios, eles são divididos anatomicamente em corpo celular, dendritos, axônio, porção terminal do axônio. Além dos neurônios, o sistema nervoso também é composto pelas células da neuroglia, que estão localizadas entre os neurônios
E essas células, elas têm o papel de desenvolver respostas, captar o excesso de neurotransmissores, dar suporte aos neurônios durante a sua produção e maturação, e, além disso tudo, elas produzem o líquor, que é o líquido responsável pelo revestimento de todo o sistema nervoso. E elas também vão atuar como células de defesa no sistema de defesa do organismo. As doenças neurodegenerativas geralmente são dadas como doenças progressivas, né? Ou seja, elas vão evoluir gradativamente, podendo, né, ter agravamentos. O mecanismo como essas doenças ocorrem são fontes de muitos estudos, uma vez que elas podem surgir, né, em qualquer idade, e o seu tratamento pode contribuir com o aumento de expectativa de vida populacional. Os estudos realizados pelos Laboratórios de Bioinorgânica e Toxicidade Ambiental da Unifesp revelaram que a exposição crônica de metais como alumínio e manganês podem propiciar ao desenvolvimento de doenças como a doença de Parkinson e de Alzheimer, porque esses compostos eles podem afetar a cognição e a capacidade motora, porque eles alteram o metabolismo energético do organismo. Esses metais também podem afetar de forma direta em diferentes níveis de neurotoxicidade. Por exemplo, a exposição ao alumínio na sua forma nociva, que é o alumínio 3+, causa toxicidade de maneira direta, através da genotoxicidade em células neurais primárias e de forma indireta pelo acúmulo de ferro e pela produção de espécies reativas de oxigênio, que vai levar ao dano oxidativo do DNA. Além disso, o alumínio pode alterar a concentração de cálcio nos neurônios e vai interagir com seus sítios de ligação de uma forma que essas alterações vão estar associadas com a neurodegeneração, com a deficiência na memória e da aprendizagem. Os transportadores mediados por alumínio também estão associados com a degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Já a exposição ao manganês está associada à disfunção em vias de síntese de proteínas, por exemplo, beta-amiloide na doença de Alzheimer e outros metabólitos na doença de Parkinson. Isso é devido à desregulação da expressão de genes como MTCO1 e HPSB11, que estão relacionados com os processos de oxirredução, transporte de metais, resposta à exposição de elementos químicos e de resposta ao estresse. Além disso, a exposição a esse metal, né, ao manganês, altera o sistema de neurotransmissão dopaminérgico nas áreas do cérebro que são responsáveis pela cognição. Os metais em estados carregados, geralmente os catiônicos, formam substâncias conhecidas como compostos de coordenação. Esses compostos são muito importantes no nosso organismo e podem ser encontrados na constituição de enzimas e proteínas ou na sua forma livre, geralmente como aquaíons. Esses também são responsáveis por desempenhar funções fisiológicas muito importantes para a homeostasia celular. Porém, quando tem um descontrole da exposição, né, dos metais, pode ocasionar um aumento das concentrações de certas espécies, o que pode acabar colaborando para o desenvolvimento e evolução das doenças neurodegenerativas. A metodologia utilizada nesse trabalho foi baseada em uma revisão bibliográfica pautada em artigos científicos obtidos na biblioteca Cielo e no repositório Google Scholar. A pesquisa foi realizada objetivando responder à questão: qual a relação da bioinorgânica com o desenvolvimento das doenças neurodegenerativas? Dessa forma, as seguintes palavras-chave foram usadas na busca: as palavras Alzheimer, Parkinson,
doenças neurodegenerativas, acetilcolina, bioinorgânica e química inorgânica medicinal. Através de uma busca avançada, feita do dia 8 de julho de 2021 até dia 8 de agosto de 2021, foi selecionado os últimos 15 anos e encontrou-se 130 resultados. Desses 130 resultados, 11 artigos foram selecionados. A seleção ela ocorreu a partir da leitura dos resumos dos artigos, né, das teses, dissertações, e foi selecionada apenas os trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão, que foram os publicados no período de 2006 a 2021, estando nos idiomas português e inglês e tendo um resumo completo nessas bases de dados. Já os critérios de exclusão foram a bibliografia científica, encontrada em livros pagos e ou artigos que não responderam à questão norteadora desse estudo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a homeostase dos metais. A homeostase não é nada mais, nada menos do que a capacidade de manter em equilíbrio interno constante, independente se houver alguma alteração externa ou não. Então, os metais eles são essenciais e muito importantes, né, para a manutenção da homeostase das células do nosso organismo. A homeostase dos metais ela é mantida através de alguns processos que vão regular tanto a captação quanto o armazenamento e a excreção dos mesmos. Além disso, esses metais eles desempenham e estão presentes, né, em diferentes funções do que acontece no nosso metabolismo humano. Então, eles são muito importantes para o funcionamento adequado do nosso corpo. E aí, eles vão participar, por exemplo, de algumas reações como o transporte de oxigênio e também na transferência de elétrons. Então, assim, a falha na manutenção da homeostase desses metais, ela pode desencadear um equilíbrio muito acentuado no nível deles em diferentes órgãos do nosso corpo. E aí isso pode acarretar em algumas reações adversas no funcionamento do nosso organismo, muito preocupantes. Bom, então assim, apesar dos metais estarem envolvidos, né, na manutenção da homeostase e desempenhar algumas funções importantes, em caso de uma exposição excessiva a esses metais, eles podem desencadear alguns efeitos adversos que vão levar a algumas patologias de estado graves. Também eles podem desencadear e também levar à evolução de algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Então aqui eu coloquei como exemplo o ferro, que é um metal muito importante para a homeostase corporal, mas em excesso ele é considerado um fator de risco para a doença de Alzheimer e para a doença de Parkinson. O ferro ele possui capacidade tanto de ser um doador quanto um receptor de elétrons em interações intracelulares. Então, dessa forma, ele consegue catalisar, né, a formação de radicais livres, que eu vou dizer um pouquinho no próximo slide, mas os radicais livres são considerados tóxicos para o nosso cérebro. Então, deixa eu passar aqui. Então, assim, além de desempenhar algumas funções importantes na homeostasia, enfim, em concentrações elevadas eles apresentam toxicidade porque eles têm capacidade de se ligar a algumas biomoléculas importantes, como proteínas, aminoácidos e enzimas. E aí os metais eles vão se ligar nos grupamentos tióis que são encontrados no sítio ativo dessas biomoléculas. Então, eles vão desempenhar uma função inibitória, onde eles vão inibir alguns processos essenciais para as células, como o fornecimento de energia e também o transporte de oxigênio. Além disso, alguns estudos recentes mostram que alguns metais eles podem possuir alguma relação com a atividade redox, e aí essa atividade redox ela é muito significativa para a evolução de doenças neurodegenerativas, né? Porque o aumento da presença de metais pode levar ao aumento do estresse oxidativo, né, que tem relação com a produção de espécies reativas de oxigênio, que, como eu tinha dito, elas são consideradas tóxicas para o cérebro. Por quê?
Porque essas espécies reativas de oxigênio, elas vão, em caso de elas não serem neutralizadas, né, ou eliminadas, elas vão interagir com algumas macromoléculas importantes, como, por exemplo, algumas proteínas, lipídios e até mesmo ácidos nucleicos, e aí vão danificar suas funções. E aí, quando acontece essa danificação, isso leva a uma degeneração do funcionamento do cérebro, né? Então, isso pode resultar numa evolução acelerada de algumas doenças neurodegenerativas. Aí, aqui eu coloquei 2 exemplos do cobre, que é um metal encontrado em todo o nosso organismo, e aí alguns estudos mostraram, né, que o aumento na concentração desse metal, quando tem um aumento da concentração desse metal, ele foi muito encontrado nas placas amiloides de pessoas que possuem a doença de Alzheimer. E aí, eu também coloquei aqui o zinco, que é um oligometal encontrado principalmente no cérebro, mas ele também pode estar presente em outros tecidos. E ele participa de algumas funções muito importantes em processos enzimáticos. E esse metal, com o decorrer que o indivíduo vai ganhando idade, né, ele vai se tornando mais idoso, ele vai reduzindo a sua concentração sistêmica. Então, assim, conforme se ganha idade, diminui a concentração sistêmica de zinco. E essa diminuição da concentração sistêmica vai levar a uma retenção desse biometal no cérebro. E aí, esse biometal possui uma afinidade muito alta com o peptídeo beta-amiloide. E aí, conforme se tem um acúmulo, né, retenção desse metal no cérebro, isso vai favorecer a evolução da doença de Alzheimer devido a essa afinidade, né, pelo peptídeo beta-amiloide. Então, assim, eu apresentei que os metais, eles desempenham algumas funções importantes na homeostasia, algumas funções no funcionamento do organismo, mas que eles também podem ser tóxicos quando encontrados e expostos, né, em concentrações muito altas. Mas a gente também sabe que os metais, eles possuem algumas aplicações terapêuticas, como, por exemplo, eles são utilizados na farmacologia porque eles possuem, né, capacidade de afetar diretamente as células do organismo. Então, eles podem atuar no armazenamento e no transporte de oxigênio, podem transportar elétrons, eles podem também, algumas vezes, agirem como alguns catalisadores. E aí, além disso, a química inorgânica medicinal, ela utiliza esses metais em algumas terapias, como, por exemplo, a antiparasitária, que se usa o antimônio, a antiulcerosa, que se usa o bismútil, a antiartrítica, que se usa o ouro, a antimicrobiana, que se utiliza a prata, as antitumorais, que se utiliza a platina, né, que é muito conhecida, e as antidepressivas, que podem se utilizar o lítio. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né, que o uso de quelantes de ferro em pacientes que possuem a doença de Parkinson. Por quê? É muito característico dessa patologia se ter um aumento da concentração de ferro, da presença de ferro na substância negra do cérebro. Então, assim, a remoção desse metal, né, através da utilização de quelantes, pode ser muito importante para prevenir a toxicidade que ele possa vir a desencadear nesse indivíduo que tem essa patologia, né? Então, isso é muito importante. Por fim, a gente concluiu com esse estudo, então, que o desequilíbrio na homeostase desses metais, né, como, por exemplo, zinco, ferro e cobre, influencia sim, tem uma ação significativa, sim, na evolução de doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. Então, dessa forma, o controle nos níveis desses metais é uma maneira, né, uma forma de terapia muito promissora, isso é muito importante. E nesse cenário a gente percebeu que a química bioinorgânica medicinal, ela possui um papel fundamental, né, porque vai ser ela que vai auxiliar no desenvolvimento de mecanismos que possam ser utilizados para atuar em sistemas biológicos que vão regular, né, essa homeostasia, a concentração dos níveis desses metais no organismo. Bom, é isso. Muito obrigada e tenha um bom dia.